Glória a Deus. Salve meus irmãos novamente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube. Tenho um convite para você, meu amado irmão, minha amada irmã da Grande São Paulo, de todo o Brasil, cidades vizinhas da Grande São Paulo. Só olhar abaixo aí do meu Facebook, fiz um vídeo agora há pouco falando, um convite especial para a tua vida. Quem te convida é Jesus Cristo. Olha abaixo do meu Facebook. Meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, convite para todos, olha abaixo do meu Facebook. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor Ministério, Pastor Davi Miranda Filho. São exatamente 14 horas com mais 18 minutos. Hoje, dia 1º de julho, ano de 2025. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes, católicos e livres pensadores, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Estava orando ontem à noite pela misericórdia e o Espírito Santo de Deus me revelou uma palavra e eu gostaria de transmitir para a glória de Jesus Cristo, Babariassúrias, para a nossa meditação. Mas antes de eu ler a palavra, eu venho falar, meus amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, que todo plano do diabo, que toda obra de macumba, que toda obra de feitiço, que toda obra do inferno, que todo plano do inferno contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus sonhos, em nome de Jesus Cristo, seja destruído agora. Amado irmão e amada irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo venha te dar o grande livramento. Receba o grande livramento da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Pois a palavra de Deus, ela vem nos afirmar que Satanás está bramando ao nosso derredor, buscando para nos tragar. Mas o sangue derramado lá na cruz do Calvário está sobre a tua vida, sobre a tua família, e o sangue de Jesus tem poder para destruir todo laço do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus sonhos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs,
A palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, do seu capítulo 4 e do seu versículo 14. Na minha Bíblia, aqui para entrar no seu versículo 14, aqui na minha Bíblia, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas 4, e para entrar no seu versículo 14, aqui na minha Bíblia, tem o tema o seguinte: Nazaré rejeita Jesus. A cidade de Nazaré, infelizmente, não todos, mas a grande maioria, rejeita a Jesus Cristo, rejeitou a Jesus Cristo, a grande maioria, infelizmente. Falo infelizmente. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, Evangelho de Lucas 4, e do seu versículo 14, diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdades os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. No seu versículo 20, fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estava fito nele. E no seu versículo 21, Labaria Súria, o Espírito Santo já revela algo em meu coração
antes de eu ler o versículo 21, irei ler e entregar a revelação que o Espírito Santo colocou agora em meu coração. Versículo 21, então começou a dizer, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Espírito Santo, antes de eu ler aqui o versículo 21, há várias férias, ele revelou em meu coração e eu vou transmitir. A vinda de Jesus Cristo se cumprirá em teu ouvido também. Várias súrias, todos aqueles que já morreram sem Cristo no dia do Senhor, todos aqueles que rejeitaram a Jesus no dia do Senhor, esta palavra vai se cumprir na vida dos tais. Esta palavra irá se cumprir na vida dos tais. Apocalipse, a palavra vem nos afirmar que no grande dia de Jesus de Nazaré, na sua segunda vinda, a terra, o mar, o inferno, deu os mortos para serem julgados. Labaria Súria. O Espírito Santo, ele fala ao meu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, não rejeite a voz do Espírito Santo, não rejeite a entrega total para Jesus. Pois eu falo da parte do Espírito Santo. Se rejeitar a entrega total de tua vida para Jesus Cristo, no grande dia da vinda do Senhor, a palavra vai se cumprir em tua vida também. Se vós morrer sem Cristo, sem Jesus e sem o Espírito Santo, no livro do Apocalipse, a palavra vem nos afirmar que só resta ai e lamentações. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra o teu coração e entregue a tua vida totalmente para Jesus, para Deus e para o Espírito Santo. Mas a entrega tem que ser total para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo de Deus. Não rejeite, não rejeite,
estou sentindo pelo Espírito Santo a falar. Vós está com a Bíblia, vós está com a palavra de Deus, Labaria Súria, em tuas mãos. Peça orientação ao Espírito Santo e ele te guiará em toda a verdade. Não endureça o coração. Amado irmão evangélico, amado irmão católico, amado irmão livre pensador, não endurece o teu coração. Entrega a tua vida verdadeiramente para Jesus Cristo. A palavra está nos afirmando que Jesus chegou em Nazaré, na sinagoga, aonde se reunia o povo para falar de Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, chega em Nazaré. A palavra está nos afirmando aqui no Evangelho de Lucas, do seu versículo 16 e 17, que Jesus chega em Nazaré e foi dado um livro para Jesus ler. E a palavra está nos afirmando aqui que caiu o que Isaías já tinha profetizado para Israel. Isaías 61. Isaías já tinha profetizado para Israel sobre o ministério do Messias. Israel esperando o Messias Jesus chegou, mas a minoria aceitou verdadeiramente a Jesus. A minoria aceitou verdadeiramente a Jesus Cristo. O que o profeta Isaías já vinha anunciando a Israel há muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus. Repito, Jesus, ele chega a Nazaré, foi-lhe dado uma oportunidade para ele, foi dado para ele um livro, e foi dado a Escritura, e foi dado o que está escrito, foi dado o que Isaías profetizou para Israel. No seu capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração à vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Esta palavra que está aqui no Evangelho de Lucas 4, que Jesus Cristo chegou na sinagoga de Nazaré, foi dado para ele, como eu disse, o livro,
e caiu esta palavra. É só você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não conhece a Bíblia Sagrada, abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías 61, que lá vai estar escrito, o ministério do Filho de Deus, o ministério do Messias. E a palavra está nos afirmando aqui, então, no seu versículo 21, que Jesus, ele disse, quando ele leu esta palavra, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As escrituras estavam se cumprindo ali para o povo de Nazaré. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Repito, aquilo que o profeta Isaías já tinha dito para Israel sobre o ministério do Messias. Eu vou me expressar assim, o que Isaías, o profeta Isaías, tinha falado para Israel sobre o ministério do Messias, o ministério do Filho de Deus, há muito tempo Israel meditava, estudava as escrituras e esperava o Messias, o Filho de Deus, e chegou o Messias, chegou o Filho de Deus, mas foi rejeitado. O Messias foi rejeitado pela grande maioria do povo de Israel. Aquilo que eles estudavam, aquilo que eles meditavam, aquilo que eles davam maior atenção, que foi profetizado não somente por Isaías, mas por outros profetas, se eu posso me expressar. Aquilo que eles estudavam, aquilo que eles meditavam à espera do Messias, chegou o Messias, chegou Jesus Cristo, a palavra se cumpriu. Labária Súria, mas eles não aceitaram verdadeiramente o Messias. A grande maioria, aliás, não aceitaram a Jesus Cristo. No seu versículo 20, e fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou os olhos de todos na sinagoga e estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A
Mas a palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui, no seu versículo 22, quando Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Falo aqui novamente. Israel, a cidade de Israel, com muita atenção nos ensinamentos, nas escrituras, aquilo que os profetas profetizaram a respeito do Filho de Deus. E posso me expressar assim, principalmente Isaías, porque a palavra está nos afirmando que foi dado para Jesus Cristo um livro e caiu na profecia de Isaías. Eles atentos, eles com bastante atenção nas escrituras, e de repente a palavra se revela para eles. A palavra viva se revela para eles. Jesus se revela para eles. Hoje, o que vocês, ó cidade de Nazaré, estão estudando, estão meditando, à espera do Messias, à espera do Filho de Deus. Eis eu aqui, ó cidade de Nazaré, eis eu aqui, ó povo de Nazaré, se cumpriu em vossa vida hoje as escrituras que vocês estão meditando, que vocês estão aprendendo. Mas só que a palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui no seu versículo 22. Todos davam-lhe testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? A palavra aqui no seu versículo 22, ela vem nos afirmar que o povo se maravilhavam, ficaram maravilhados quando Jesus disse no seu versículo 21: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. No versículo 22, a palavra está nos afirmando que todos ficaram maravilhados, mas maravilhado, duvidando da palavra de Jesus, duvidando da palavra de Jesus. Nesse sentido, o povo aqui de Nazaré ficaram maravilhados, duvidando da palavra de Jesus, não acreditando em Jesus, duvidando da palavra
prometido. E no seu versículo 23, eu vou ler o 22 e passo para o 23, ó. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Aí no seu versículo 23, e ele lhe disse: sem dúvida me direis esse provérbio. Aí Jesus toma a palavra novamente, porque o povo estava duvidando dele. Uns comentavam com o outro: não é esse o filho de José? Porque José era da cidade de Nazaré. José era da cidade de Belém. Mas, vamos expressar assim, teve um tempo na cidade de Nazaré. Jesus foi criado na cidade de Nazaré. E o povo começou a dizer: não é esse o filho de José? Duvidando de Jesus Cristo. E no seu versículo 23, Jesus diz o seguinte: sem dúvida me direis esse provérbio. Aí Jesus fala no seu versículo 23, aqui no versículo 23, e ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria. Tudo que ouvirmos ter sido feito em Cafarnaum. No seu versículo 24, diz, e disse Jesus ainda falando: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Versículo 25, em verdade vos digo, que muitas viúvas existia em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. Versículo 26 agora, e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a mulher viúva. Versículo 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Jesus, o Deus em carne, disse estas palavras. Versículo 24, 25,
Jesus disse: em verdade vos digo que muitas viúvas existia no tempo do profeta Elias, mas nenhuma foi enviado para ele. Muitas viúvas existiam em Israel na época do profeta Elias, mas nenhuma foi enviado para Elias, senão Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. É só você entrar no livro de 1 Reis 17 e do seu versículo 8, que vós vai meditar na época do profeta Elias, aonde Deus pede para Elias, vou me expressar desse jeito, a dar assistência para uma mulher de Sidom. Sarepta, ele não deu assistência, se eu me expresso, para outras viúvas que havia na época de Elias, quando Deus cerrou o céu por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Está aqui no seu versículo 25. E no versículo 27, a palavra está nos afirmando, e Jesus falando: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum de sorte foi purificado, senão Naamã. Sabe por que isso? Porque os profetas, eu posso dizer Elias, Eliseu, não foram bem-vindos na sua própria terra. Não eram bem-vindos em sua própria
Justamente por isso que Jesus o disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus disse estas palavras e no seu versículo 28, e todo na sinagoga ouvindo estas coisas, aí Labária Súria que ciraram com ele. Labária Súria, Labárias Térias, o verdadeiro homem de Deus, que tem parte com Deus, que tem parte com Jesus, que tem parte com o Espírito Santo. Labária Súria, o compromisso dele é com Deus. O compromisso dele é com Jesus. O compromisso do verdadeiro homem de Deus é com o Espírito Santo. O compromisso do verdadeiro homem de Deus não é para poupar o seu pecado e nem o meu pecado. O verdadeiro profeta não vai te elogiar a você e nem a mim a glória para Deus. Labárias Súrias, o Espírito Santo, ele anda, fala aqui ao meu coração. Na época do profeta Elias, eu estou lendo aqui novamente o 25, Jesus diz, antes eu venho falar algo. É claro que esta mensagem eu estou resumindo muito, porque se eu for falar, eu vou me expressar assim, detalhe por detalhe. Esse vídeo passaria de 5 horas. Eu estou resumindo bem. Eu estou resumindo bem. Mas eu te convido, amado irmão, amada irmã, antes de eu falar o que o Espírito Santo revela aqui ao meu coração, revelou, eu venho falar, medite depois no livro de 1 Reis 17 e versículo 8, que você vai ver o que aconteceu com Israel e a mulher Sarepta, que Deus pediu ao profeta Elias a dar uma assistência a ela, e medite depois em 2 Reis 5 sobre a lepra de Naamã. Medite depois 1 Reis 17:8, 2 Reis 5. O Espírito Santo anda, ele, Labárias Térias, revelou aqui o meu coração. Jesus, ele disse para o povo de Nazaré, no seu versículo 25, 26 e 27, que na época do profeta Elias, que na época do profeta Eliseu, na época
época do profeta Elias, em Israel havia muitas viúvas. Na época do profeta Eliseu, Jesus disse aqui que havia muitos leprosos em Israel, mas foi dado a assistência para a mulher de Sarepta, a viúva, através de Eliseu, e foi dado a cura para Naamã através do profeta Eliseu. O Espírito Santo revelou que o meu coração, infelizmente, por causa da dureza do coração de Israel, na época desses dois profetas, por causa da dureza dos povos de Israel, os profetas deram assistência para outros, porque Israel não recebia e não honrava os profetas. O Espírito Santo, ele fala aqui ao meu coração, e eu vou transmitir: você que não honra verdadeiramente o Espírito Santo, você que não honra verdadeiramente a doutrina de Jesus Cristo, que é contra a Baiaçúria, os seus pecados, que é contra os meus pecados, o Espírito Santo revela aqui ao meu coração, e eu vou transmitir: você vai continuar a ser uma viúva desamparada, e você vai continuar a ser um leproso. Viúva desamparada, você vai continuar a ser uma viúva desamparada. Labaiaçúrias. E você vai continuar a ser também, vai continuar a ser um leproso, enquanto você não crer na doutrina e no caminho estreito. Viúva sem nada, você que rejeita o Espírito Santo, revela o meu coração. Você que rejeita a porta estreita, você vai continuar sendo uma viúva desamparada. Você pode imaginar, mas como serei uma viúva desamparada? O Espírito Santo, Labaiaçúria, ele fala aqui ao meu coração: você não tem parte com ele, que concorda com o pecado, com o mundanismo. Você vai continuar sendo uma viúva desamparada e não tem o Espírito Santo. Você que não aceita verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, vai continuar a ser um leproso.
Em qual sentido que eu falo? Na sujeira, na lepra do pecado, oriandalabaria súria, decalabarias térias, vai continuar a ser um leproso na sujeira da imundícia. A lepra significava imundo, e o pecado torna o homem imundo. O pecado, o crente, o pastor que concorda com as coisas do mundo, está imundo, está leproso, porque você não quer dar honra ao Espírito Santo de Deus. Você não quer honrar o Espírito Santo de Deus. Você não dá crédito no pastor que prega a verdadeira doutrina através do sangue de Jesus de Nazaré. Jesus em quem reina, é Jesus em quem manda, é o Espírito Santo que manda, é o Espírito Santo que reina, é Ele que domina todas as nações. Mas o Espírito Santo fala em meu coração, em muitos lugares, ele não é honrado, porque despreza a santificação, despreza. E o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu falo novamente: você que não aceita verdadeiramente a doutrina e o Espírito Santo, você vai ser semelhante às viúvas que Jesus disse aqui no seu versículo 25. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome, versículo 26, e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a mulher viúva. O Espírito Santo continua falando: enquanto você não honrar a Jesus, enquanto você não honrar o Espírito Santo,
pastor, você pregador, que é contra a doutrina de Jesus Cristo, perante Deus você está imundo. Você que prega a palavra de Deus, mas é a favor dos programas podre e imundo da televisão, é a favor dos programas podre e imundo da internet, é a favor do futebol imundo, é a favor do adultério, é a favor da moda, é a favor da vaidade. Perante Deus você está imundo. Pode pregar a palavra, mas não honra o Espírito Santo. E uma, que você prega a palavra, mas não prega o caminho estreito. Mas como que vai pregar o caminho estreito se não aceita verdadeiramente a Jesus Cristo? Como que vai pregar? O Espírito Santo, ele revelou meu coração. E a minha obrigação, o meu dever é passar. Eu confesso, eu estava orando ontem, o Espírito Santo, eu estava falando algo com Deus, e o Espírito Santo me revelou sobre a tentação de Jesus no deserto. Aí depois que eu terminei o meu particular com Deus, eu fui meditar na tentação de Jesus no deserto aqui em Lucas. E meditando, o Espírito Santo me trouxe aqui no seu versículo 14 e colocou essa mensagem no meu coração. Eu ia transmitir Evangelho de João 17, mas o Espírito Santo colocou essa mensagem em meu coração. Nazaré duvidou de Jesus. A cidade de Nazaré duvidou de Jesus. 24, Jesus diz: em verdade, verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na tua terra. Infelizmente, Nazaré, muitos, nem todos, aonde o mestre foi criado, não foi bem recebido. E ainda nos dias de hoje, os tais pastores não aceitam e rejeita e não honra a santa doutrina do Senhor. Mas no dia de Jesus só vai restar ai e lamentações. Quando Jesus disse isso no seu versículo 28 agora, ó, e todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira, e levando, expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem. Ele, porém,
passando pelo meio deles, retirou-se. Não aceitaram a Jesus, rejeitaram também os profetas. Que terra é essa? É a tal Jerusalém, terra que mata os profetas, quer matar a mim também. Mas o Espírito Santo, para finalizar, me trouxe esta revelação. Fiquei surpreso com esta revelação do Espírito Santo. Aliás, Jesus é uma surpresa para mim todos os dias. Todos os dias Ele é uma surpresa, Ele me surpreende. Estou falando de todo o coração. Vós que não aceita a doutrina de Jesus, vai continuar sendo uma viúva sem nada, sem o Espírito Santo. Vós que prega a palavra, mas apoia o mundanismo, está sujo, leproso e continuará leproso, sujo, enquanto não aceitar a doutrina de Jesus. O Espírito Santo, ele revela aqui ao meu coração, e eu vou passar para finalizar. Labaria Surianda. Assim como Jesus disse que havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, e somente uma foi enviado ao profeta, e muitos leprosos havia na época do profeta Eliseu, e somente Naamã foi curado. O Espírito Santo falou no meu coração: enquanto você rejeitar a doutrina, o caminho estreito, você está rejeitando a doutrina, está rejeitando o caminho estreito. O Espírito Santo, ele fala no meu coração, ele está dando tchau, ele está saindo, o ministério dele vai cessar. O Espírito Santo revela aqui agora em meu coração, quando Jesus chega aqui em Nazaré, na época do profeta Isaías, foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Olha o que o Espírito Santo, ele fala aqui no meu coração. Se você medita no livro do profeta Isaías 61, que vai estar o tema lá, o ministério do Messias. O ministério do Messias, Isaías profetizou, e o ministério de Jesus cerrou em homem, cerrou, ele voltou para o céu, em homem, em carne, cerrou o ministério de Jesus, ele voltou para o céu, e agora está o Espírito de Jesus, e vai cessar também, logo cessa o ministério de Jesus, cessa o ministério do Espírito Santo. Se você morrer com Cristo, você está salvo. Se você morrer sem Cristo, sem a santificação, acabou.
está perdido. E se Jesus voltar para arrebatar a tua igreja, e vós não estiver no caminho da santificação, só resta ar e lamentações. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Abaixo do meu Facebook eu fiz um vídeo falando dos avisos. Amanhã, quarta-feira, a continuidade na poderosa concentração. Deus resolve tudo. Às 9 horas até o meio-dia, com o pastor Davi Miranda em nossa sede no Brás. Às 14 horas, com o pastor Davi Miranda Filho em Santo Amaro, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Abaixo aqui do meu Facebook eu fiz um vídeo convidando você da parte de Deus, povo abençoado e lindo da grande São Paulo e de todo o Brasil. Amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, para finalizar, eu repito, eu resumi bem esta poderosa mensagem, porque senão esse vídeo passaria de 5 horas, e com maior prazer falo até 10 horas na direção do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Mas é claro que infelizmente muitos não iam querer ouvir, porque infelizmente estão dando mais ouvido para o lixo que tem no Facebook, lixo da internet, do que pela palavra de Deus. Mas deixa o Espírito Santo entrar em teu coração. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.